Olá, pessoal! Mais um podcast aqui da APAS, nossa edição especial da APAS Show 2024. E esse é um podcast das meninas. E meninas que fazem um trabalho maravilhoso. Elas são da SLT Contabilidade Boutique, parceirona nossa. A Poliane, que entrou em contato comigo. Primeiro eu conheci a Poli, a gente já está caminhando nessa estrada aí há alguns anos, né, Poli? Sim. E eu recebo então aqui a Vanessa e recebo também a Rafaela, que atua diretamente usando, conhecendo realmente a nossa solução. A Vanessa atua com compliance, então também sabe os resultados, como é que a Mix Fiscal vem atuando aí em parceria com elas. Sim. E aí a gente queria então falar um pouquinho para vocês de como é a nossa integração, como é a nossa parceria, como juntas a gente pode somar aí na loja, no supermercado, trazendo segurança, né, Poli? Sim. Segurança, tranquilidade. Isso mesmo. A ideia da SLT, a gente é parceiro da Mix, obrigado, Carol, pelo convite, é a gente fazer com que a informação fique mais tranquila para o varejista. A nossa intenção é que toda a apuração seja em acompanhamento com a Mix Fiscal para a gente trazer essa informação para o varejo. Tanto para a Rafa, que faz toda a parte da apuração fiscal, como para a Vanessa, que faz toda a parte de compliance na SLT, né, Rafa? Exatamente. Inclusive na questão das análises, né, que são realizados em nosso departamento, a assertividade, né, ela é muito grande. Por quê? Quando os nossos clientes, eles adquirem, né, a questão da Mix Fiscal, então a margem de erros que a gente identifica, né, na análise tributária dos clientes são mínima. Então, assim, a questão da integração e assertividade da informação, ela contribui bastante para a redução da carga tributária, né? E até mesmo da gente resultar bons questão dos impostos, né? Então, ele acaba sendo um fator muito importante, né? A questão da integração da Mix, né? Com a gente lá na questão dos impostos. A Rafa tocou num assunto aí que é interessante e eu queria abordar aqui um pouquinho. Ela falou assim de economia dos impostos. Sim. E é uma coisa legal isso, porque a Mix Fiscal não promete que vai pagar menos impostos, que a gente vai diminuir os impostos. Sim. A gente entrega uma solução de assertividade. Certo. Então a pessoa vai pagar o imposto correto. Exatamente. Ela vai tributar corretamente. Mas 99,9% dos nossos clientes, quando colocam a nossa solução e usam de forma adequada, economizam impostos. Exatamente. É legal isso, legal, né? Porque não é exatamente. uma promessa, mas para você ver como é a dificuldade tributária e a dificuldade fiscal aí no Brasil, né? Porque é tão difícil acertar. Sim. E vocês, como uma contabilidade de excelência, que a gente conhece, o Reinaldo conhece o trabalho de vocês, né? Estão nos nossos melhores clientes também. Sim. E parceiros. É legal isso, né? Inclusive, Carol, na questão do sistema de vocês, como o cliente em si, eles são leigos na questão da legislação tributária, a busca da informação, da tributação, acaba facilitando, né? Então, o sistema de vocês acaba sendo um método interativo, onde para eles não sentem dificuldade, né? Então, às vezes, eles passam a informação para a gente só para confirmar se é aquela tributação, se é aquela a operação, né? Então, facilita até mesmo, né, para aqueles clientes que não têm muito domínio na questão da tributação. Então, com a nossa orientação, mais o manuseio do sistema de vocês, então acaba sendo assertivo, né, para a tomada de decisões deles lá internamente, né, nos mercados. Legal. Conta pra gente aí, gente. Vamos falar assim. E tem um ponto bem importante nisso, que o cliente não pagando imposto errado, ajuda ele no fluxo de caixa. Sim. Poxa, às vezes ele tá pagando imposto errado, não faz ideia, tá com fluxo de caixa, tá pegando dinheiro emprestado pra pagar imposto, às vezes empréstimo, alguma coisa nesse sentido. E com tá o queimando banco, caixa, né? E tá queimando caixa. E não precisava, porque se ele tem um corpo consultivo por trás, Mix Fiscal, uma contabilidade consultiva, ele consegue ter essa informação da melhor maneira. Sim, né? e esse ganho acaba sendo um fator bem favorável para ele investir em outras frentes, né? Em ampliações, em crescimento, né? Então favorece bastante. Eu queria conversar aqui, vamos falar papo real, assim, conversa assim, de roda de mulher. Caso real. Certo. Conta aí assim. De verdade, conta a história de um cliente, quando você chegou, como é que tava.
Isso aí eu falo de experiência própria. Toda vez que a gente recebe, né, um grupo novo, um cliente novo, quando a gente faz a primeira análise, né, que tem ali, ainda não tem, né, a parceria, a contratação da Mix, vamos dizer assim, a gente pega a questão da tributação bem errônea, a questão do NCM também, NCM que não está mais vigente, né, na tabela da TIP, algumas tributações que se nota, né, que era outra e está totalmente defasada, né, ali no sistema, no cadastro do cliente. Quando a gente faz essa primeira análise e depois a gente toma, como se fosse não, a gente faz um diagnóstico, né, de toda a situação tributária ali do cliente e depois a gente passa as melhorias que devem ser providenciadas, né, e com isso, né, a gente acaba sugerindo, né, no caso vocês aí, para fazer toda essa atualização, toda essa manutenção no cadastro de produtos, porque para nós no fiscal é o coração, né, de toda operação. Então, se você tem um cadastro totalmente atualizado, totalmente ali em dia, então o restante da informação é só ganho, né? Tanto para a otimização do nosso trabalho, né, no departamento fiscal, em relação à análise tributária, apuração ICMS, PIS, COFINS, né, para chegar no final da geração dos impostos, geração da obrigação acessória, né, então otimiza o tempo, né, e com isso, quando tem a contratação de vocês, a gente continua fazendo essas análises, nosso tempo de ganho é muito grande. Facilita muito, então, a gestão, a contabilidade. Muito. Facilita e, na verdade, depois, como que a gente consegue acompanhar isso? Na área de compliance da Vanessa. Isso, boa noite, obrigada pela oportunidade. Pegando o gancho do que elas disseram, a área de compliance, ela anda em conjunto com todas as demais. Então, para que o nosso trabalho seja bem feito, a gente precisa que eles tenham também suporte e façam o deles também. Então, junto com a Mix Fiscal, essa contingência que o sistema cria ajuda ao meu departamento de compliance a criar realmente essa estrutura, né, para o cliente entender que ele está entregando as obrigações dele corretamente, o que falta entregar, se está pagando os impostos. Quando há algo a regularizar, nós entramos e já conseguimos rapidamente identificar o que é necessário fazer para que ele volte a ser idôneo, a entrar nos trilhos mesmo. Então, sempre a gente está falando com o departamento fiscal, pessoal, contábil, porque o que o sistema proporciona ajuda, inclusive, eles darem um retorno rápido, porque nós dependemos deles. E aí sim, diagnosticar a questão do cliente, já retornar, abordar, resolver, traçar os planos de ações e seguir com efetividade e agilidade, que hoje em dia é muito importante, até porque os juros, multa correm diariamente. Verdade. A gente vive no mundo da pressa, né? Tudo é pra ontem, né? Exato. E é legal também que a gente entrega aquele dashboard com a prévia já, né? Sim. Em tempo real, de ICMS, PIS, COFINS. O pessoal pede muito pra... Sim, Pedem o tempo inteiro. Inclusive, é um fator muito interessante, porque nós lá do fiscal acaba fazendo só algumas inclusões que é da operação em si. Mas o grosso ali do débito e crédito, né, onde realmente é o que importa para o cliente estar sabendo ali se está pagando tudo certinho, então eles já têm uma margem do que vai estar recolhendo de impostos e já se programa, né, no fluxo de caixa dele. E claro, né, se na hora de encerrar vai ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas ele já sabe que ali grande parte do valor ele já consegue se programar para quando chegar a guia, né? Não é uma surpresa, né, Raul? Exatamente. Não é uma surpresa, porque a surpresa... Ele consegue também ter uma estratégia de compra, né? Exato. Que produtos ele pode comprar mais, Exato. que vai dar mais crédito. E ele consegue fazer esse acompanhamento em tempo real, né? Vamos dizer assim. Essa previsão assertiva que ele consegue ter permite que ele faça o fluxo do financeiro dele com mais serenidade, sabe? Sem aquele desespero de, meu Deus, quanto eu vou pagar no fim do mês para eu poder fazer a compra como fornecedor. É bem interessante. Exatamente. E tem algum conto? Eu queria que você contasse de fato. Olha, a loja ali do Zezinho era assim, era assado. E aí a gente falou, não, existe isso? Colocamos sim. essa solução. O que a gente sente quando a gente vem com essa primeira conversa, né? Para passar...
fatores de melhorias, né, para a gente fazer rodar realmente 100% ali, né, a movimentação fiscal e contábil do cliente, é justamente o que ele se preocupa é a questão do trâmite, né? Manda a revisão de cadastro. Poxa, mas aí eu não tenho ninguém para poder fazer, né, essa manutenção, fazer essa revisão. E hoje, né, no caso da Mix Fiscal, já tem essa integração com as ferramentas, né? Então isso já traz um conforto, né? Porque geralmente eles não têm, né, algum responsável para que possa fazer esse trâmite, né? E já com vocês já fazem todo esse trâmite já de forma direta, né? Justamente pela integração que vocês acabam tendo aí com muitas ferramentas, né? Que necessita para a manutenção do cadastro, né? E aí, o que eles querem é não ter trabalho, né? Então, esse negócio de conforto, a segurança da informação, ela é muito importante para os clientes, né? O que a gente percebe é a diferença. Quando o cliente entra, aí tem a implantação junto com a Mix e como eles escalonam rapidamente. Sim. Então eles conseguem ser mais assertivos com a gente. A gente não precisa ser tão didático porque o sistema já faz isso. Então a gente vê que eles conseguem andar com as próprias pernas sem depender tanto. Facilita bastante o trabalho da contabilidade, então? Muito. Porque tem muita gente que fala assim, não, a minha contabilidade já faz. Não preciso. A minha contabilidade já faz. E faz de fato? Olha, em relação a cadastro de produtos, não. Por quê? A legislação, ela muda toda hora, né? Então, nós, né, que tem um monte de processinho ali para poder atender dentro dos prazos, né, é importante ter essa parceria, né? Porque aí já fica alguém no coração da informação ali, né, com toda a informação atualizada, fazendo aquela manutenção, e aí a gente faz aquele trâmite seguinte, né, que é validar, auditar. E claro, né, se houver alguma inconsistência, a gente acaba entrando em contato com o cliente, mas a grosso modo, né, que é a questão do cadastro, já está ali, já tudo automatizado, atualizado, né, então isso favorece bastante os nossos processos. E eu tenho a experiência que a contabilidade que faz, ela faz atrasado. Porque já Sim. saiu O fato já concretizado, né? concretizou, já acabou, já aconteceu, Sim, né? Então, por isso que a gente fala, não, tenha parceiro que faça esse trabalho, entregue esse trabalho, porque você faz na preventivo. E hoje não dá pra ficar trabalhando com fato atrasado. Não dá, é muito rápido. A gente é proativo, não é reativo. Exatamente. Inclusive, Carol, nós da SLT, hoje a gente tem um formato de fechamento um pouco diferenciado. Como a Poliane, ela comentou, né? A maioria dos escritórios acaba trabalhando depois que acontece. Nós não. A gente consegue trabalhar ali no dia a dia do cliente, né? Então, a gente consegue já pegar de antemão toda a situação que, de repente, ele tem que pontuar com o fornecedor, né? Que é justamente, eu tenho meu cadastro está atualizado ali junto com a Mix. Eu vou importar minha nota, deu uma inconsistência, aí ele já consegue ali identificar e aí que ele nos contata. Olha, eu importei aqui, o meu cadastro está atualizado, está dizendo que é uma tributação, mas o do fornecedor veio outra, o que eu faço? E aí a gente consegue ali acompanhar mais de perto, né, no dia a dia com nossos clientes, para que eles possam, então, a tempo, né, providenciar essas correções e até mesmo não aceitar nota, né? Então, trabalhar mais próximo do cliente nesse dia a dia facilita bastante e quando chegar o final, né, do período ali, já está tudo resolvido, está tudo atualizado e é só gerar guia e entregar a obrigação. Legal. A Vanessa estava comentando que quando ele aplica a solução da Mix Fiscal, você já viu uma crescente. Você consegue mensurar isso em números? Quantos por cento ele economiza? Quantos por cento? Olha, Carol, a gente tendo em vista que hoje são 20% de multa no fim do mês, Selic, 1% de juros, se o cliente ele está em dia, ele consegue identificar as inconsistências e a gente se antecipa na resolução, se a gente colocar que a Selic está quase 12% ao ano, então ele já tem esse abatimento que não pagaria além. Sim. A multa de 20% mensal. Sim. Então E fora dor de cabeça, né? Pra resolução. Porque exatamente. Até ele resolver, o dinheiro dele tá lá, tá preso no gente, que sorte, né? Que feliz que é esse mercadista, esse supermercadista que tem SLT e Mix Fiscal. Sabe uma coisa interessante, sucesso. Carol? Por exemplo, a gente às vezes recebe um grupo, ou um CNPJ, um supermercado.
Quando você tá ali já trabalhando já uns 6 meses, de repente já tem 2 filiais abertas. Ou seja, 6 meses. Sim, de repente a gente está ali trabalhando, fazendo fechamento daquele CNPJ, de repente, né, com nossos trâmites internos, né, já tá lá, filial 1, filial 2, a gente, nossa, mas em tão pouco tempo, né, mas por quê? Porque a gente organizou, né, a casa, vamos dizer assim, né, na questão de parte financeira, parte fiscal e contábil, e com isso a gente conseguiu que ele enxergasse a oportunidade que ele tem ali e poder crescer gente, em e pouco uma delícia, tempo. né? Uhum. Agora, mais cedo eu recebi aqui uma cliente nossa queridíssima do Supermercado Colorado. Ela, a irmã e o irmão, e trouxe a equipe. E ela falou assim, olha, eu venho aqui te falar porque eu tô abrindo a 5ª loja. Eu comecei com vocês, eu tinha uma lojinha de 200 metros quadrados e agora a gente está reformando a 5ª loja e eles são de Lindóia. Agora a gente tem a Fontana de Trevi, a inauguração é em setembro e vocês vão lá. Eu falei, vou com toda a alegria, com toda a felicidade. Setembro já está na nossa agenda que a gente vai para lá. Beijo para vocês, pessoal do Supermercados Colorado. É que o imposto deixa de ser um problema pro varejista, né? Ele deixa de ser um problema. E aí passa a ser crescer. solução, gente. Exatamente. Passa a ser, inclusive, quando a gente faz também o trabalho de recuperação de crédito. Sim. E aí ele tem um valor aí para investir em outras coisas, em tecnologia, em mix de produto, enfim. Sim, a gente consegue fazer que o cliente ele enxergue as oportunidades que ele tem dentro de casa mesmo, né? Uma empresa com a saúde fiscal boa tem como consequência o crescimento. Não tem um outro caminho, ele vai crescer. A Rafa falou assim, o coração, é isso, gente. Sim. Se for cardíaco... Exatamente. Se for cardíaco, a vida é difícil, não pode subir escada, não pode correr, não pode praticar, né? Não pode assim. A analogia é perfeita mesmo. E é uma coisa que a gente sempre enfatiza aos nossos clientes, que o coração de tudo é o cadastro de produtos, né? Então a gente sempre enfatiza a questão da importância de manter certinho, atualizado, né? Justamente para ter essas assertividades e oportunidades ali no final, né? A gente costuma falar, tudo começa no cadastro de produtos. Sim, tudo. Exatamente. O cadastro de produtos limpo, organizado. Nossa! Ele tira o máximo proveito possível, né? E ganho de tempo real, assim, nos nossos processos. Então, tudo facilita, né? E favorece, é claro, né? Até porque isso é algo que o fisco bate muito em cima. Então, pra gente não ter um problema futuro, a gente tem que trabalhar no início com o mais correto possível. Das raízes, né? Sim. Explica aí. A Poli falou assim, Carol, o que tá fazendo uma árvore aqui no meio do stand? Por isso das raízes, né? Porque começa pela raiz. Exatamente. Começa pela raiz. E essa é a ideia da Mix Fiscal e por isso essa sinergia é tão grande com a SLT, né? Isso. E as raízes aqui vocês viram que se conectam? Quem não viu pode vir ver. Inclusive, tá incrível o stand. Se conectam, né, com as nossas parcerias, com as soluções que a gente também traz para... Com certeza. Fazer, né, um varejo mais inteligente, gente. É o nosso slogan. Exatamente. Ninguém caminha sozinho, né? Com certeza. Bacana. Obrigada, Carol. Gente, foi uma delícia bater Muito esse papo obrigada. aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada. A gente agradece. Foi um prazerzão, um prazer ter essa parceria aí de sucesso. Pra gente também é ótimo quando a gente tem uma parceria, uma contabilidade no porte da SLT e que confia no nosso trabalho, que apoia o nosso trabalho. Com certeza. Pra gente, assim, de valor inestimável. Obrigada. E eu que agradeço aí, porque um sistema igual a de vocês favorece e facilita muito o meu trabalho junto com a minha equipe, né? Então a gente consegue otimizar o tempo e com isso a SLT consegue trazer mais clientes, né? E com isso a gente pode estar unindo aí as forças, né? E crescer, todo mundo crescer, né? É isso. Obrigada, meninas. Obrigada, viu, Pessoal, Carol? mais um podcast, então, pra vocês. Curtam aqui, compartilhem, enviem aí para todo mundo que precisa de uma contabilidade, assertiva e que vai otimizar os seus processos. Um beijo e até nosso próximo podcast. Obrigada. Tchau, tchau.